que é a fé cristã, que no final das contas nós cremos. Nós começamos aqui então com este primeiro assunto, o que é a fé cristã, justamente porque esse é um tema importante e para que já comecemos entendendo o que nós cremos. Muitas vezes algumas pessoas acabam acreditando que a fé é realmente acreditar em qualquer coisa sem ter prova disso. Então, será que a fé que nós temos é dessa maneira? Será que a fé cristã é assim? A fé vem de mim? Eu invento algo em que eu venho a crer? Ou será que a fé é algo que vem de algo exterior? Ou está em algo exterior? E até mesmo, muitas vezes, hoje em dia, nós vemos a fé sendo colocada em cima de sentimentos pessoais. Será que a fé deriva desses sentimentos? De alegria, euforia? Para a gente responder essas perguntas, obviamente, nós temos que ir à Escritura, à Bíblia. A Bíblia nos descreve o que é a fé cristã. E por isso nós vamos fazer essas leituras. Eu estarei lendo na NAA, que é a versão que eu utilizo. Talvez você tenha outra, se você quiser conferir lá também. É muito pertinente, é muito bom compararmos essas versões. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então aqui nós já temos uma descrição do que é a fé cristã a partir da própria escritura. Veja só, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, fé é ter certeza de que essa esperança que nós temos é verdadeira, de que essa esperança do retorno de Cristo, da nova vida em Cristo que receberemos após a sua vinda, a novo céu e nova terra, tudo isso é verdadeiro. Então, isso é fé. Mas, ao mesmo tempo, também a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. E aqui podemos encaixar aquilo que é a própria obra de Cristo. Nós não vimos Cristo ser crucificado, nós não vimos Cristo caminhando sobre essa terra, mas nós ouvimos sobre ele e nós confiamos que essa obra que ele realizou em nosso lugar, a sua morte e ressurreição, até mesmo a sua ascensão aos céus, tudo isso faz parte daquilo que é a nossa fé e é aquilo que nos faz olhar para frente com esperança. Então, em Hebreus 11, capítulo 1, nós já começamos a entender o que é propriamente a fé cristã. Mas também vamos olhar aqui para Romanos, capítulo 10, versículo 17. Lá, Paulo vai nos falar o seguinte: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem de onde? A fé vem do quê? De onde e do que está sendo respondido aqui? A fé vem da pregação. Mas não é uma simples pregação de qualquer coisa, não é uma pregação de palavras ao vento, é justamente a pregação da palavra de Cristo, seus ensinamentos, sua obra, sua ação neste mundo, aquilo que ele fez por nós. Então, nós vemos aqui que a fé não deriva de coisas aleatórias deste mundo, a fé não deriva de coisas que são minhas concepções ou até mesmo meus sentimentos, mas sim propriamente da palavra. A fé deriva da palavra. Quando nossa fé não deriva da palavra, ela vem a ser problemática. Ela não é uma fé verdadeira, não é uma fé salvífica, não é uma fé que vai me conceder a vida eterna. Por isso devemos estar atentos a isso. A nossa fé deve ser uma fé baseada na palavra de Cristo. Não nasce do que nós pensamos ou ouvimos de nós mesmos, mas daquilo que ouvimos de fora, daquilo que Deus nos falou através da Escritura. Então, para a gente já ir compreendendo isso, nós podemos aproveitar algo que já vem lá mais à frente, que é o terceiro artigo do Credo Apostólico. O terceiro artigo, aquele que fala da ação do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz por nós, o trabalho do Espírito Santo, e isso nos ajuda a entender um pouco do que é a nossa fé e como ela funciona. O terceiro artigo do Credo nos fala assim: Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Veja só, creio que por minha própria razão ou força, não é minha força, não é meu entendimento, não é minha razão que me leva a crer em Jesus.
Não, não vem daí. Eu não consigo chegar a Jesus por meus esforços. Mas quem faz isso é o Espírito Santo que nos chama pelo Evangelho. Nos chama pelo Evangelho. De uma forma mais simples, isso quer dizer que eu não consigo produzir a minha fé sozinho, nem a minha fé em meu coração, porque minha natureza não busca Deus. A nossa natureza não busca Deus. Isso quer dizer então que quem cria a fé em nosso coração, quem nos faz dizer sim, tu és meu Senhor Jesus, é o Espírito Santo. É o Santo Espírito. É ele quem cria a fé, e isso acontece quando eu ouço o evangelho, quando eu ouço a boa notícia da salvação, quando eu ouço: "Este Senhor deu sua vida por mim". Então, aqui nós podemos entender claramente, a fé não é uma obra minha, não sou eu que faço ela. É um presente que Deus nos concede. É um presente que Deus nos dá. Sendo assim, nós podemos entender a partir disso o que a fé é e o que a fé não é. Veja só, a fé não é uma opinião. Não é uma opinião minha que eu acho. Achar é olhar para as nuvens e dizer assim: "Acho que vai chover hoje". Ou olhar para o meu time de futebol e dizer: "Acho que ele vai ganhar ou acho que ele vai perder nesse fim de semana". Isso é uma opinião minha. A fé não é opinião minha, não é algo que eu faço. A fé cristã é uma confiança naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus fez por nós. Então, em primeiro lugar, a fé não é opinião. Em segundo lugar, e talvez isso que é o que mais nos ataca hoje em dia, aquilo que nos faz mais compreender a fé de uma maneira errada, é entender que a fé é um sentimento. Não, a fé não é sentimento. Porque se ela fosse sentimento, quando eu estou triste, eu poderia me questionar: será que eu tenho fé hoje? Quando eu estou infeliz, quando eu estou sofrendo, será que eu tenho fé? Esse é o questionamento que eu vou levantar a partir do momento que eu olho para a fé como um sentimento. E até mesmo existem pessoas que estão felizes, eufóricas, que estão muito bem, que não passam por sofrimento e que não têm a fé salvífica. Porque a fé não deriva de sentimentos, não deriva de shows e espetáculos que nos fazem sentir e a partir desse sentimento ter a fé. Então, a fé não é sentimento. O que é a fé? A fé é a confiança correta. A confiança no objeto correto da minha salvação, a confiança em Cristo Jesus. Veja só, não é apenas acreditar que Deus existe, não é apenas acreditar que Deus está agindo por nós. Porque até Tiago, lá no capítulo 2, vai nos falar que até os demônios sabem que Deus existe. Até os demônios afirmam que Deus existe, porque eles sabem que Deus está agindo. Não é apenas dizer: "Olha, eu acredito em Deus, eu confio em Deus". Na verdade, isso não é uma fé salvadora. A fé salvadora é confiar que Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Jesus ressuscitou para demonstrar que eu tenho a vida eterna. Isso é a fé verdadeira. Isso é a fé que salva. Então, de onde vem essa fé? Da onde nós encontramos essa base para essa fé? Na palavra. É pela palavra que vem. E especialmente quando nós olhamos para esses versículos de Romanos que nós lemos há pouco aqui, nós vemos ali que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé verdadeira vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, ela não vem por vídeos motivacionais, formas melhores e mais espetaculosas de apresentar a Deus, e muito menos por experiências místicas, como se eu pedisse para Deus que ele se revelasse em ações do cotidiano. Não, a fé salvífica vem da palavra de Cristo, a palavra que nós encontramos na Escritura, a palavra que nós ouvimos da Escritura. Então, nós podemos ver aqui que a fé até mesmo não é esse monte de coisa que a gente ouve por aí. Ah, você tem que pensar positivo, você tem que ter energias positivas.
Onde é que está a escritura que a fé salvadora vem de energias positivas? Em nenhum lugar, em nenhum lugar. É dito ali aquele que confia nessa palavra. E, pensando positivo ou negativo, aquele que confia nessa palavra, este está salvo. Não é um esforço pessoal seu, não é algo que você faz, mas vem da própria palavra, vem do evangelho anunciado nessa palavra. O evangelho que vai nos salvar, vai nos conceder a vida eterna, a boa notícia de que Deus não se esqueceu de nós. Para a gente entender a fé, então, a gente pode pensar um exemplo bem simples aqui. Pensar em um presente de aniversário, talvez. Se alguém te dá um presente de aniversário, você não paga por esse presente. Você não vai lá e diz: "Quanto custou? Eu quero te dar o dinheiro porque você me presenteou". A fé, em uma analogia bem simples, é dessa forma, porque nós apenas a recebemos. E não é a fé que é um instrumento da salvação, mas ela é um instrumento que se apega a um instrumento da salvação, que é o próprio Cristo. A fé recebe Cristo. A fé nos faz dizer: "Cristo é o meu Senhor, ele fez o que era necessário para eu ser salvo". A fé, então, recebe esse presente da salvação, que é confiar que Jesus sustenta e é o mediador diante de Deus. É aquele que nos faz chegar à presença de Deus e dizer: "Agora sim, tu és meu Deus, porque temos Cristo". Sendo assim, a fé é muito diferente dessas coisas que nós ouvimos por aí. Nós ouvimos muito, até muitas vezes na internet, não sei, influenciadores dizendo assim: "Ah, viva a sua verdade, viva a sua concepção da realidade, crie a sua própria espiritualidade. Você deve encontrar o caminho", centralizando sempre na pessoa, sendo que a fé a fé cristã, ela não é algo inventado, não é algo que os seres humanos criaram. Ela só existe porque existe a palavra. Ela só existe porque a palavra agiu. Ela não existe porque eu mesmo tentei encontrar, fui atrás e encontrei a Deus. Na verdade, se Deus não tivesse vindo até nós em sua palavra, não seria possível que o encontrássemos. Então, pensando nisso, nós podemos ver que existem pessoas por aí que vão acabar afirmando assim: "Olha, eu acredito em Deus, eu oro para Deus, eu falo com Deus, só que eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ouvir a palavra, eu não preciso nem receber essa palavra através dos meios que Deus estabeleceu para transmitir a sua graça, que é o batismo e a Santa Ceia. Eu não preciso disso. Eu apenas acredito". E quando ouvimos pessoas falando isso, nós temos que nos perguntar: "Mas da onde a Bíblia fala que vem a fé? De nossas orações, de nossos esforços pessoais ou do da própria palavra, da vida comunitária? De onde a Bíblia fala que vem?". Até mesmo, será que é possível fortalecer a minha fé em Cristo sem estar em contato com a palavra? É possível eu dizer: "Olha, eu sou um bom cristão nesse sentido de que, a minha fé está firme". Será que eu posso afirmar isso sem estar em contato com a palavra? O que você diria para uma pessoa assim? O que tu falaria se alguém falasse para você: "Não, olha, eu não preciso ir à igreja para conhecer a Deus, eu confio nele de qualquer forma. Eu confio que Deus existe, eu confio que Cristo realmente é meu salvador". O que diríamos para essa pessoa? Olha, sem a palavra, longe da igreja, a fé vai enfraquecer. Se a fé está fraca, eu facilmente posso cair dela. Se eu cair dessa fé, eu estou perdido e condenado. Então, não é possível dizer: "Eu não vou à igreja, eu estou longe da palavra e creio". Não é. Porque, na verdade, o Espírito Santo age por meios que Deus estabeleceu, por meios concretos, pela palavra. Aquela mesma palavra que nós ouvimos na igreja, que nós recebemos no batismo, que recebemos na Santa Ceia. Sendo assim, nós precisamos ouvir a palavra
precisamos inclusive dedicar um dia da semana, como veremos à frente, para estudar essa mesma palavra. E o Senhor fortaleça a minha e também a sua fé pela palavra dele. Amém. Deus te abençoe.